Foi um fracasso total o evento organizado para os ministros do STF falarem de democracia e liberdade justamente nos Estados Unidos. Veja o que é democracia de verdade em um país que leva a sério esse conceito. Isso vai pegar você, bandido! Deus vai pegar você! Deus vai pegar você! Deus vai pegar você! O ocorrido nas ruas de Nova York durante o fim de semana serviu para lembrar os palestrantes do que é realmente liberdade de expressão em uma sociedade independente das amarras do Estado. As manifestações em solo americano foram muito mais radicais do que as organizadas no Brasil. Imagine o que aconteceria com as pessoas se xingassem os ministros em solo brasileiro do jeito que eles foram xingados em Nova York. Vale lembrar de uma ocasião que um cidadão disse ao ministro Lewandowski, no interior de um avião comercial, que tinha vergonha do STF e foi imediatamente ameaçado pelo ministro e, posteriormente, detido pela Polícia Federal. Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Ué, eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo era vergonha. Veja que ele foi detido apenas por dizer que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. Justamente o ministro, que na sua juventude foi comunista e considerado pela polícia como terrorista do Movimento Revolucionário número 8, o MR8. Na foto de 1965, o ministro está preso e algemado como terrorista que lutava contra o regime. As manifestações nos Estados Unidos, até certo ponto, agressivas, se comparadas aos padrões brasileiros, foram perfeitamente toleradas pelas autoridades policiais americanas, que não fizeram absolutamente nada para impedir. Sabe por quê? Porque está na Constituição. Essa mesma liberdade de expressão que também está na Constituição brasileira, mas que não é respeitada pelos guardiões. O Brasil não é um país livre e democrático, de jeito nenhum, não se engane. Se vive a censura truculenta e impiedosa por aqueles que se diziam justamente contrários a qualquer tipo de repressão. Chega a até ser irônico, mas mais do que dar palestras sobre democracia e liberdades sociais, acreditamos que os ministros do STF tenham ido para os Estados Unidos, na verdade, para ter aulas intensivas de como respeitar os direitos civis e básicos do cidadão no local onde realmente se vive uma democracia plena. Ali, eles tiveram um exemplo disso. E por falar em conteúdo das palestras, o presidente do TSE deu uma escorregada feia. Disse que o relatório das Forças Armadas comprovou que não houve irregularidades no processo eletrônico. Os militares, em momento algum, colocaram qualquer dúvida sobre as urnas eletrônicas. Os militares, as Forças Armadas. A questão política é outra questão. Viu aí? Tem algo de errado nesse pronunciamento. Ou o ministro não entendeu o que estava escrito nas notas das Forças Armadas, que foram duas e bem claras, ou, infelizmente, ele não leu e acabou espalhando fake news. Se o ministro não leu e está mal assessorado, é bom alguém avisá-lo que o tempo dado pelos militares para a resposta urgente está correndo e se esgotando. A verdade é que os ministros não esperavam esse tipo de recepção nos Estados Unidos por achar que o que acontece no Brasil não chega mais a lugar nenhum além das próprias fronteiras. Pois no fim de semana do evento eles descobriram na própria pele a força do mundo globalizado. E o ocorrido chamou a atenção da mídia internacional, que já estava atenta ao que se passa no Brasil. Mas depois desse episódio específico, que virou notícia em todos os jornais nacionais americanos, o interesse aumentou.
Já o ministro Barroso foi visto jantando na companhia do advogado de Lula, Cristiano Zanin. Nada demais se o advogado não estivesse intimamente ligado ao processo que foi julgado pelo ministro. Não é ético para um integrante da Suprema Corte. Na volta para o hotel, o mesmo ministro foi questionado por um brasileiro que queria apenas uma resposta sobre o relatório dos militares. Veja o que Barroso respondeu. O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Oh, por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Isso é comportamento digno de um ministro da Suprema Corte que deixa de lado sua imparcialidade para dar lugar à ironia? É por isso que o socialismo quer dominar os meios de comunicação, para não deixar que as pessoas se informem. Porque quando um povo é informado, se torna livre, e aquele que tem liberdade para pensar e agir não se deixa controlar. É tudo o que não querem os socialistas, porque se um povo não pode ser iludido com mentiras, então não há como eles, os líderes, prosperarem sozinhos, em detrimento das massas mais necessitadas e manipuláveis. Eles querem tudo para eles, riqueza e poder, nunca estão satisfeitos. Foi assim com o Império Romano, com Alexandre o Grande, Napoleão, Hitler, Stalin, Lenin e todos os manipuladores de mentes fáceis como Marx, Leon Trotsky, Antônio Gramsci e tantos outros que fizeram e ainda fazem as cabeças de jovens, a maioria nas faculdades e outros ainda no ensino médio, com promessas sedutoras e absurdas de um mundo mais justo. Nunca deu certo, em lugar nenhum, e nunca dará. Sabe por quê? Porque a distribuição de renda e justiça social não se faz por imposição do Estado, do governo, e sim pela livre concorrência de mercado e pela vontade nativa de cada um de trabalhar e vencer por si só. Esse negócio de injustiça social, como desculpa para defender cotas para brancos, negros, amarelos e pardos, é a coisa mais absurda e discriminatória já vista na questão dos tratamentos sociais. É discurso malicioso que, na tentativa de galgar riqueza e poder de maneira fácil, seduz as massas para que sirvam de degraus para as conquistas pessoais de seus próprios manipuladores. Aonde que o Brasil ficou mais justo nos governos de esquerda? Tinha um controle da máquina pública por quase 15 anos e com o movimento do sem terra invadindo propriedades no país inteiro, porque até hoje ninguém que invadiu vive de uma aposentadoria confortável e tranquila no campo. Estão todos do mesmo jeito, só esperando o sinal verde para continuar os movimentos de invasão novamente. Isso é justiça social ou um engodo para disfarçar os ideais políticos de manipulação? De novo, o socialismo só funciona para ajudar os líderes das massas manipuláveis a conquistarem suas próprias independências financeiras e satisfazerem suas sedes por poder. Conheço excelentes pessoas, negras, brancas, asiáticas, pardas, índios e pobres, que sempre estudaram em escolas públicas e que hoje ocupam cargos importantes na esfera da máquina administrativa federal, porque foram aprovados em concursos. Todos tiveram a mesma oportunidade e uma disposição em comum para trabalhar e crescer. Aquele que quer vencer na vida de verdade só precisa de boa vontade para trabalhar e criar as suas próprias oportunidades de subsistência. Até aquele que pede esmolas no sinal de trânsito, no fim do dia consegue levar para casa o fruto de seu sustento. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Acreditar que o Estado vai presentear o povo com comida farta e prosperidade é uma utopia sem fim. O dever dos governantes é sim garantir e melhorar sempre o nível do ensino, da saúde e da segurança. O resto é a vara de pescar que cada um de nós tem de carregar sozinho se quisermos vencer. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até. Agora se inscreva no meu canal, deixe seus comentários nesse vídeo, tá? Compartilha bastante para que outras pessoas venham ver, beleza?